Cuba pode estar no centro do mundo nos próximos dias. O presidente Donald Trump afirmou que o país deve fazer um acordo. Acompanhe na reportagem de Bruna Milan. O alerta do americano é para que Cuba chegue a um acordo ou enfrentará consequências não especificadas. E avisou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para a Havana será interrompido a partir de agora. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba. Zero. E acrescentou que sugere fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. O republicano afirmou que Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos dois últimos ditadores venezuelanos. Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado Marco Rubio se tornaria presidente de Cuba e acrescentou o comentário: "Parece bom para mim." Essas declarações de Trump acontecem 8 dias depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro. A operação militar noturna em Caracas resultou na morte de dezenas de membros das forças de segurança venezuelanas e cubanas. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondeu afirmando na rede social X que Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, enfatizando que a ilha está se preparando e está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue. Sob embargo dos Estados Unidos, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Desde a pandemia de 2020, Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos, com inflação galopante, apagões e escassez de alimentos e medicamentos, além de combustível. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba e sugeriu que o governo cubano faça um acordo antes que seja tarde demais. Esse é o tema que a gente vai conversar agora com o Alan Gani para a gente entender o que está em jogo. Gani, bom dia para você, boa semana. A gente ouviu aí no restinho da reportagem, né? Cuba vive nesse momento uma escassez generalizada, se não a pior crise econômica da história, né? E diante de tanta pressão, é possível que mais ações possam ocorrer lá? Com certeza, Soraya. Bom dia a você, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Cuba vive do petróleo venezuelano. Então, a Venezuela vende o petróleo para Cuba e o petróleo, é claro, é um insumo utilizado em diversos processos industriais para a fabricação de plástico, até cápsula de medicamento e, claro, também combustíveis. E aí há um grande temor que Cuba, que já é muito pobre, que vive uma gravíssima crise econômica há muitos anos, que sem o petróleo essa crise se agrave ainda mais. E aí porque Donald Trump acaba controlando, né? O exército norte-americano acaba controlando todas as operações de petróleo, distribuição de petróleo para Cuba. Então fica essa expectativa de que essa grave crise econômica em Cuba possa, de alguma maneira, acelerar uma queda do regime. A gente sabe que o Donald Trump, ele tem operado mundo afora para mudanças de regime. Ele tentou isso anteriormente no Irã, né? Talvez volte a fazer uma nova operação aproveitando essa janela de oportunidade com a rebelião. Ele fez isso em Cuba também, tirou Maduro e agora tenta uma mudança de regime e a reboque tenta também em Cuba, parando de vender o petróleo e forçando ainda mais uma grave crise econômica e uma rebelião interna dentro do país. E o Trump chegou a publicar no fim de semana aí em algumas redes que o Marco Rubio poderia ser uma opção da presidência. Parece bom, ele de fala. Cuba. Exatamente. Parece bom que o Marco Rubio possa ser o presidente de Cuba. Ou seja, pelo visto, a economia cubana será mais asfixiada do que já está e a população vai continuar vivendo seu atraso lá, né? Com certeza, né? Aliás, a Cuba, né, já vive há décadas, Nonato, né, numa situação de pobreza extrema, horrível. E aí é claro que se sem o petróleo venezuelano, né, essa situação ainda tende a se agravar ainda mais. Lógico que a gente torce para que haja uma mudança de regime em Cuba e que Cuba possa prosperar, mas para a reconstrução do país, Nonato, vai levar muito tempo.
Tá certo. Vamos ouvir também os nossos analistas, o Henrique Kriegner e também a Jess Peixoto. Ô Jess, vou começar contigo nessa história do Trump e Cuba, porque certamente Cuba será afetada em virtude do que ocorre na Venezuela. Mas eu lembro quando o Fidel Castro morreu, muita gente falou, será que o regime sobrevive? E efetivamente sobreviveu, tem um novo presidente aí, o Miguel Canel. Como é que você vê esse novo cenário agora com o Trump ameaçando Cuba, não só por não repassar o petróleo, mas até fazendo esse tipo de publicação com o Marco Rubio sendo o presidente de Cuba? Ou seja, a gente tem um cenário em que os Estados Unidos parecem reafirmar que vão dominando pelo menos essa porção do mundo, não? Vão dominando, e aqui Marco Rubio, em relação a isso, tem até uma postura, uma razão diferente, porque ele é filho de imigrantes cubanos e até na biografia dele ele coloca que quando criança sonhava que um dia lideraria um exército de exilados que tiraria o regime castrista do poder e devolveria Cuba a um cenário de democracia. E neste ponto, me parece que o presidente Trump é um entusiasta da ideia, não do exército, mas que isso de fato aconteça. Desde criança, Rubio dizia que sonhava em ser presidente ali de Cuba dentro dessa libertação. Agora, no momento em que a América Latina parece estar resolvendo problemas em relação às democracias e a regimes autoritários, como é o regime cubano, sempre importante lembrar, é uma ditadura. Pessoas estão presas, cerceadas de suas liberdades por simplesmente criticarem o regime que está no poder. Isso já vem de um longo período. Donald Trump, ao dar esta mensagem sobre o petróleo, sobre a situação econômica, ele também acaba levando a uma articulação maior de movimentos de oposição dentro de Cuba. Há pouco falávamos do Irã e da importância desse aspecto econômico para essas revoluções, para essas modificações acontecerem. Então isso dá um fôlego muito grande. Agora, se nesse momento existe um interesse dos Estados Unidos de fazer uma incursão ou algo similar ao que aconteceu com Maduro na Venezuela em relação a isso, me parece que existe. Só que o quão isso vai acontecer, nós veremos nas próximas cenas. Porque, afinal de contas, depois de toda a repercussão em relação à Venezuela, eles também sofreram muitas críticas e me parecem nesse momento mais preocupados em resolver a situação política, econômica da Venezuela em relação aos acordos com a presidente interina Delcy, até mesmo ao petróleo venezuelano chegando nos Estados Unidos, do que qualquer outra coisa. Cuba fica numa situação muito complicada, porque o seu maior parceiro deixa de ser seu maior parceiro a partir disso, porque tem interesses na frente, e outro parceiro forte, que é no segundo lugar o México, também tem interesses com os Estados Unidos de negociação muito maiores do que com Cuba. Então vai se tornando um dia cada vez mais complicado para essa ditadura sanguinária que é o regime cubano. O presidente cubano reagiu às declarações, dizendo ninguém dita o que fazemos, mas de fato o presidente Donald Trump, em relação à ação na Venezuela, Kriegner, teve de certa forma uma vitória ainda que política. Você vê que ele está aproveitando mesmo essa onda positiva para também conseguir outras vitórias? Com certeza, Soraya. A declaração do secretário Rubio e também do presidente Trump é de uma limpeza nesse hemisfério aqui das Américas, né? E isso, às vezes, em algumas interpretações, incluindo até ali a parte ocidental da Europa. Mas o posicionamento tem sido muito forte nesse sentido mesmo, de garantir que China e Rússia, em especial, não terão domínio sobre nenhuma nação. E quais eram os dois grandes polos ali de influência chinesa e de influência russa? Justamente a Venezuela e a ilha de Cuba. Venezuela ainda está num processo de transição, mas essa influência tende a cair muito, se não cair a zero. E Cuba seria o próximo alvo. Agora, tem um outro fator que a gente precisa considerar, justamente a questão histórica. Desde a crise dos mísseis, em todo o período da Revolução Cubana, durante a Guerra Fria, Cuba sempre foi ali vamos dizer, uma menina dos olhos para a antiga União Soviética, para a estratégia de política externa russa, garantir ali o seu enfrentamento aos Estados Unidos. É a base russa, entre aspas, né, aí de maior proximidade ao território americano. Nesse
nesse sentido, a Rússia e aí, por consequência, também a China podem ter maior dificuldade e resistência em abrir mão dessa influência do que teve na Venezuela, podendo escalar a outras outras naturezas aí de conflito ou mesmo de represálias, porque por enquanto, no caso da Venezuela, permanecem só no discurso. Se mexer com Cuba, pode ser que tenha uma escalada que não seja boa para o cenário internacional. Obrigada aos nossos comentaristas. Daqui a pouco a gente volta a conversar.